Olá, turma 232, bom dia a vocês, bom dia a todos. Hoje é dia 10 de agosto, a gente está começando a nossa aula numa segunda-feira de sol, ensolarada, uma segunda-feira bonita. A gente vai iniciar a aula com 16 graus, tá? Temperatura gostosa, e a gente vai dar continuidade aos nossos assuntos. O que a gente vai tratar hoje é o final do período da República Liberal populista. E vamos dar início, então, vamos ver quais são as características, né? Como é que ocorre o golpe militar de 1964, né? Então, eu espero que vocês possam perguntar, que vocês possam fazer parte aí, aproveitar esse estudo. Então, fiquem bem à vontade se no decorrer da nossa explanação vocês quiserem perguntar. Certo? Então vamos lá, dando início, então, a... Professor, Oi, fala, André. aquele negócio de direitos humanos tem que escolher uma coisa para fazer, escolher um assunto? Isso, tem que escolher um assunto, né? Eu trabalhei aqueles assuntos que a gente viu na semana passada, né, André? Que foram políticas públicas e antirracismo, e deixei lá na Iônica. Eu deixei lá a nossa aula que a gente teve, que foi gravada. Deixei também o slide, né? Os slides que foram usados. Então, tá tudo lá na Iônica, tá? Tá, eu já fiz o poema da mulher, o papel da mulher na ciência. Ah, que legal, que legal, que legal. Acho que é Bom dia, senhor. Bom dia, tudo bem? Como é que está, Júlio? Eu acho que é o que a Capitu está trabalhando, né? Que eu já entreguei. Que bom. Aí tem que fazer mais uma coisa da direitos humanos essa semana? Não precisa. Faz só uma coisa. É só um poema? Pode escolher um... se já fez o poema, tá bom, tá? Não tem problema. Pessoal, então, dando sequência ao que eu estava falando para vocês, a gente vai continuar com os nossos trabalhos. Eu vou postar essa semana para vocês na Iônica também uma avaliação que vocês vão ter que me entregar para eu poder entender se vocês vão ou não passar de ano. Então, eu vou enviar para vocês as ponderações trimestrais que muitos não me entregaram, e vocês vão devolver para mim lá na Iônica para que eu possa corrigir isso de vocês, tá bom? Compreendido? Eu vou passar para as gurias, para a Fábio, vou passar para a Vanessa, vou explicar direitinho como é que é, tá? E vou dar um prazo lá para entregar o material. Então, vamos lá. A gente vai continuar com o nosso assunto, que é justamente o senhor Jânio Quadros. Só lembrando um pouco, né, o que aconteceu. Então, a gente vai ver que, durante o período Juscelino Kubitschek, houve um grande desenvolvimento, digamos assim, da indústria no Brasil. Mas esse desenvolvimento da indústria, ele é, na verdade, uma abertura à indústria internacional, né? Então, quer dizer, o desenvolvimento de 50 anos em 5 girava em torno do mercado internacional e não o desenvolvimento da indústria interna, autossuficiente. Não. Foi o que aconteceu. Muitas indústrias vieram para o Brasil, indústrias de eletrodomésticos, indústrias automobilísticas, se desenvolveu, teve um papel muito importante para se desenvolver o chamado ABC Paulista, que fica na região ali de São Paulo. Vocês devem estudar em geografia com a professora Limara, né, que aquela região ali é uma região muito desenvolvida, né, com um deslocamento de pessoas muito grande, um polo industrial no Brasil. E essas indústrias, então, elas são indústrias prontas. Então, só vieram para cá montadoras desses equipamentos, né? Esse mercado vai causar uma série de empregos, vai aumentar o consumo e o Brasil vai aproveitar, então, vai buscar empréstimos para a construção da infraestrutura para essa indústria. Que infraestrutura é essa? Ora, uma indústria precisa de energia, então terão que ser construídas usinas hidrelétricas. Mais do que isso, se a indústria produz equipamentos para que se liguem na tomada, nós temos que ter energia. Então, a usina de Furnas, de Três Marias, as próprias rodovias, né, Estrada Belém-Brasília e a construção de Brasília vão ser motivos para que o Brasil
fique com uma dívida quase que impagável no Fundo Monetário Internacional. O que significa isso? O Brasil busca empréstimos, constrói tudo que constrói, e essas construções, elas não têm uma rentabilidade ao ponto de nós podemos pagar, né, o empréstimo que foi feito. Pelo contrário, são a construção de infraestrutura. E infraestrutura não gera renda, né? Não gera ativo. Então, nós vamos ter aí uma dívida para pagar, uma dívida bem grande, e o Brasil vai entrar, então, num processo de inflação concentrada, vai diminuir o número de empregos, né? Quer dizer, vai ficar devendo para o mercado internacional, e aí, meu amigo, quando a gente está devendo para alguém, a gente fica sujo no mercado, né? A gente fica com uma imagem muito negativa, né? Então, o Brasil vai ficar com uma imagem muito negativa no mercado internacional. Muitos investidores vão ter medo, insegurança de investir no Brasil. E aí é a lei da oferta e da procura, que a gente já trabalhou desde lá do iluminismo, né? Ou seja, quanto menos dólar entra, o dólar vale, menos vale a nossa moeda, né? Porque é a lei da oferta e da procura, né? Quanto mais dólar entra no mercado, menos é o seu valor, menor é o seu valor, né? E mais é o valor da moeda local, né? Então, nós vamos ter aqui no Brasil uma situação muito ruim no final do governo JK. E além disso, associado a esse momento ruim da economia, a gente tem no final do governo JK um incrível processo de corrupção, né? Quer dizer, além da construção de muitas usinas hidrelétricas, estradas, a construção de uma cidade, como foi a construção de Brasília, gerou um conjunto de sanguessugas do dinheiro público que foi incrível. Quer dizer, o número da corrupção foi algo, né, estratosférico. E a campanha para a presidência que se sucedia depois de JK vai ter, então, essa característica, né? Nós vamos ter a característica de uma campanha calcada em cima do populismo. E esta campanha em cima do populismo vai ser feita pelo senhor Jânio Quadros, que é o candidato da Vassourinha. Isso mesmo, meus queridos. Olha só. E por que da Vassourinha? Ele é da Vassourinha porque ele é o cara que vai varrer a corrupção. Esse era o grande discurso dele, né? A grande bandeira dele, né? A bandeira dele era de era um moralista. Então, olhem só, coloquei aqui do lado. Ele não tem base partidária, ele é essa figura aqui, né, de óculos e bigodinho. Ele surge de um partido minúsculo chamado PTN, um partido recém-formado, era o Partido Trabalhista Nacional, quase inexpressivo, então é um partido nanico, mas ele tem um dom, uma coisa de falar com o público, assim, uma oratória muito boa, né? Ele é muito contraditório, então ele diz uma coisa e faz outra. Ele apresenta-se como a renovação da política, ele é a nova política, ele vai abominar a velha política, vai acabar com a corrupção, vai varrer a corrupção, vai salvar o Brasil. Então ele se mostra quanto um moralista, um salvador e um anticorrupção. Então a campanha de varrer a corrupção, então, vai ganhar força. O povo brasileiro adora isso, né? O povo brasileiro, nós adoramos alguém que venha salvar a nossa pátria, né? Quer dizer, a salvação está na mão de uma pessoa. Vamos lá, vamos apostar nesse cara. Então, foi aí, né? O senhor Jânio Quadros vai ser eleito, né? Com o apoio da União Democrática Nacional, né? Que está de porre. Por que está de porre? Eu botei ali. Ora, porque é a primeira vez que a UDN, né, apoia alguém que chega à presidência, né? A UDN, lembrando, é antigetulista, a UDN é entreguista, a UDN é liberal, né? Ultraliberal, alinhada aos Estados Unidos. E o que vai fazer Jânio Quadros? Bom, aí começa a grande loucura do governo Jânio Quadros. Eu quero que vocês prestem atenção nisso, né? Primeiro, internamente, no Brasil, o Jânio Quadros vai fazer uma política conservadora.
Então, algumas coisas assim, por exemplo, ele congela os salários. Congelar o salário não é uma boa, porque, na verdade, o trabalhador brasileiro ele não tem poder de compra. Então, se tu congela o salário, tu vai dizer o seguinte, ó, o salário não vai aumentar. Então, isso já é uma coisa assim que, digamos, o povo não vai gostar. Tipo, como assim congelou o nosso salário? Né? O nosso salário tem que ir aumentando conforme mais, na verdade, aumentar mais o salário em relação ao preço das coisas, para que o meu poder de compra possa melhorar. Ele faz ao contrário, ele congela os salários para não gastar tanto, ele corta o subsídio, do trigo e do petróleo. Né? Quer dizer, o que significa isso? Subsídio é quando o governo federal ele paga uma parte do trigo para a população e a outra parte paga a população. Então, o que é cortar o subsídio? É deixar mais caro o trigo e o petróleo. E deixando mais caro o trigo e o petróleo, bom, tu deixa mais caro tudo, né, que se consome no Brasil. Porque é pão de manhã, pão, né, de manhã, de noite, massa, né, farinha. E o petróleo, cara, todo o transporte é feito com petróleo, né? Então, aumenta o preço da passagem do caminhão, do ônibus, dos carros, enfim. Então, isso gera uma inflação. O que significa isso? O meu poder de compra diminui. Por quê? O meu salário está congelado, o preço do trigo está alto, o pão está alto, então eu não consigo mais nem tomar meu café com pão. E o petróleo está alto, que os transportes estão caros. Então, por exemplo, se a cebola que vem lá do interior para Porto Alegre, ela vem de caminhão, ela vai chegar aqui com o preço maior. Por quê? Porque o petróleo usado para combustível do caminhão aumentou e então esse valor vai ser repassado para o consumidor. Ou seja, os produtos vão ficar mais caros, o salário vai ficar o mesmo e isso é perda de compra. O nome disso é inflação. Entenderam? Sim, sim. Beleza? Então tá. Conseguiram entender. Então, vejam, esse é o quadro da dor, né, cara? É o quadro do sistema brasileiro e econômico. Em termos políticos é loucura, porque olha só, o Jânio Quadros disse que ia acabar com a corrupção. Ele tinha o apoio da UDN. A UDN é anti-getulista. A UDN é antissocialista. A UDN é anticomunista. Eles são pró-americanos. A gente está no momento da Guerra Fria. O que é Guerra Fria? É os Estados Unidos, que é o capitalismo, contra a União Soviética, que é o socialismo. Em 1959, isso a gente vai estudar, né, no próximo capítulo, a gente vai ter a Revolução Cubana, que foi uma revolução, guardem o que eu vou dizer, a Revolução Cubana foi uma revolução nacionalista. Alguém de vocês vai dizer assim, tá brincando que foi nacionalista. Eu sei, eu aprendi desde pequeno que Fidel Castro e Che Guevara eram comunistas. Como é que foi nacionalista? Foi nacionalista. Ela torna-se comunista porque ela vai sofrer um bloqueio dos Estados Unidos, um embargo econômico. Então, o Cuba vai ter que buscar apoio de alguém no planeta, porque senão ela vai morrer sufocada. Né? E aí vai buscar o apoio de quem? Da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Mas isso acontece depois da Revolução feita. E foi uma revolução nacionalista. Com o apoio deste cara aqui, ó, que está aqui, que se chama Ernesto Che Guevara. O Ernesto Che Guevara, ele era um argentino, né, um estudante de medicina que participa da Revolução. Ele se empolga com conhece uns jovens, né, entre eles Fidel Castro, Camilo Cienfuegos, conhece os caras lá no México e sabe da história de Cuba, né, que Cuba é uma ilha, né, um paraíso para os americanos, é uma ilha de boemia, né, uma ilha onde se curte muito jogo, muita droga, né, é uma ilha como se fosse um balneário, né, com um governo extremamente corrupto, ditatorial. A gente vai estudar isso, a gente vai ver isso no próximo capítulo. E aí
ele resolve, então, os caras resolvem fazer dar um golpe, né? Fazer uma revolução, né? E tirar aquele governador do poder lá na ilha. E por isso, então, eles são isolados pelos Estados Unidos, né? Porque, obviamente, eles empurraram todos os capitalistas, né, que estavam ali em Cuba. E, por isso, então, Che Guevara e Fidel Castro, enfim, vão se alinhar aos comunistas, à União Soviética. E aí, olha a grande contradição. A política externa independente do senhor Jânio Quadros vai fazer o seguinte: ela não vai fazer um alinhamento com os Estados Unidos. Ele vai chamar o Che Guevara e vai condecorar o Ernesto Che Guevara com o, digamos assim, o título mais alto que o Estado brasileiro pode dar para alguém, que é o Cruzeiro do Sul. Então, ele condecora o Ernesto Che Guevara, né? Ele dá ali, ó, tá dando as medalhas pro cara, e isso vai causar, obviamente, no mundo da UDN, nos Estados Unidos, no exército brasileiro, na elite brasileira, na classe média, a senhorinha, aquela que está em casa lavando a panela, nos padres, na igreja, todo mundo vai olhar isso aí e vai dizer assim: não, isso é o demônio. E aí, meu amigo, minha amiga, realmente, Jânio Quadros cutuca a onça do conservadorismo brasileiro com a vara muito curta. Mas pensa numa vara curta, muito curta mesmo. Então, a condecoração do Ernesto Che Guevara foi um ato quase que suicida para Jânio, né? E Jânio era moralista. Lembra que eu falei para vocês? Era um cara que ia na missa, um cara que proibiu, por exemplo, briga de galo. Ele proibiu corrida de cavalo em dias úteis. Quer dizer, no fim de semana pode correr cavalo. Nos dias de semana não pode. Só no fim de semana, né? Proibiu o uso de biquíni na praia. Ah, o cara pirou, né, velho? Proibiu rinha de galo. Tudo bem, né? Rinha de galo, os bichinhos se machucam, né? A consciência ecológica não existia naquela época, né? Mas o cara proíbe, que é o jogo de azar, né? É um jogo. Proibiu corrida de cavalo e proibiu biquíni na praia. Então, houve um descontentamento geral, né, por parte da população, e aí o Jânio Quadros, então, resolve, claro, ele sofre pressão de todos os lados, ele resolve, então, renunciar ao mandato. E como é que ele renuncia? E aí eu vou contar essa historinha para vocês aqui, vou fechar aqui e vou contar essa história. O Jânio Quadros renuncia porque ele faz o seguinte: ele chama o João Goulart, que é o seu vice, né? Lembrando que o vice do Jânio é o João Goulart, que era o seu principal inimigo. Nessa época, a campanha era assim, ó: o mais votado era o presidente e o segundo mais votado era o vice-presidente. Imagine se o segundo mais votado nas eleições dessa última eleição fosse vice-presidente. Era como se tivesse Jair Bolsonaro como presidente e como vice o Fernando Haddad. Quer dizer, seria uma chapa, né, um conjunto horroroso, porque os caras não se dão, que as ideias não se fecham, os partidos são diferentes, as propostas e os projetos são outros, são antagônicos, digamos assim, né? Enfim, e aí o que acontece com o Jânio Quadros? Jânio Quadros quer ficar livre do João Goulart. O que ele faz, então? Ele chama o João Goulart e diz o seguinte: olha, como eu condecorei o Ernesto Che Guevara, né, que é ministro da Educação de Cuba, eu vou fazer o seguinte: eu vou te enviar lá para a China comunista, porque a China era comunista, e tu vais, então, na China comunista, fazer acordos comerciais, reatar as nossas os nossos interesses econômicos, diplomáticos, e ele manda o Che Guevara, ele manda o João Goulart para a China. O que vai acontecer então? Ele vai para a imprensa, né, e diz o seguinte: olhem, eu estou sofrendo uma pressão tremenda. Vejam, o meu vice está lá na China, tentando reatar com o comunismo. Nós precisamos nos unir. Ele vai no Congresso Nacional falar para os políticos do Congresso: eu preciso do apoio de vocês, eu preciso de muita força, ou senão eu terei que renunciar. Sabe o que significa isso? Isso. Ninguém falou nada.
todo mundo ficou falando outra coisa, olhando para ele assim em silêncio, e ele, então eu renuncio. Ele falou de novo, eu vou ter que renunciar. E ninguém disse, não, presidente, não renuncia. Todo mundo ficou quieto. E aí, então, o que aconteceu? Ele renunciou, porque ninguém foi contra a renúncia dele. E aí, alguns políticos vão dizer o seguinte, alguns entendedores políticos farão o seguinte, o que o Jânio Quadros queria com isso? Ele queria com isso apoio condicional do Congresso Nacional, para que ele ficasse no poder, com todos os poderes. Era como se fosse um golpe, digamos assim, um golpe branco, né? Que não parecesse golpe, mas parecesse um apoio do Congresso Nacional para com o presidente como uma força única. Ele não conseguiu isso, ele pede a renúncia, ele renuncia, e aí nós temos uma transição. E aí nós temos, então, os interesses do Congresso Nacional. E vejam só o que vai acontecer. O Congresso Nacional, então, por intermédio do líder do Congresso, o senhor Tancredo de Almeida Neves, avô do senhor Aécio Neves, vai dar um golpe no Brasil. Sim, senhores, vejam comigo. O que o senhor Tancredo Neves vai fazer? O senhor Tancredo Neves vai criar o chamado parlamentarismo. Aqui, ó, é feita uma solução negociada com a instituição do parlamento, né? Tancredo Neves chama o João Goulart e diz o seguinte, ó, fica na tua, tu vai ser presidente, mas quem vai mandar no Brasil é o parlamento. Quem vai mandar no Brasil é, na verdade, o ministro, e o Congresso vai decidir sobre as coisas do Brasil. Então, queridos amigos, pergunto a vocês, será que isso estava na Constituição Federal de 1946? Será que na Constituição Federal existia algum artigo que dizia assim, ó, na ausência do presidente, será possibilitado estabelecer-se um parlamentarismo no Brasil? Será que estava na Constituição brasileira isso? Não estava. Por isso que nós vamos ter um movimento feito por este cara aqui, ó, Leonel Brizola, que na época é governador do estado do Rio Grande do Sul, que na época de ser governador do estado do Rio Grande do Sul ainda, ele é cunhado do João Goulart. Ele vai fazer um movimento chamado Movimento da Legalidade. O que significa isso, então? É um movimento que justamente quer que seja cumprido o que diz a Constituição. E o que diz a Constituição? Na ausência do presidente, quem assume o governo é o vice-presidente. E sabe o que vai acontecer? De 1961, que foi o ano que saiu, né, o Jânio Quadros, até 1963, que é a retomada dos poderes, o presidente Jango não vai poder governar. Quem vai governar será Tancredo Neves e a solução negociada do parlamento. Então, nós vamos ter um governo muito conturbado, digamos assim. Tá? E aí, quando em 1963, né, o Tancredo Neves sai do poder com o parlamentarismo, acaba o parlamentarismo, porque é feito um plebiscito. O que é um plebiscito? Vocês sabem? Eu só ouvi o presidente falar demais isso aí, mas nunca ouvi falar sobre o que é. Nunca... Plebiscito é quando faz uma consulta popular. A população vai escolher sobre alguma coisa. Tá? Então, por exemplo, a gente teve um plebiscito no Brasil que eu me lembro de ter participado desse plebiscito, que foi o seguinte: logo depois que foi feita a Constituição, um pouco depois da Constituição de 1988, fizeram um plebiscito perguntando se o povo brasileiro gostaria de ter continuar com um presidencialismo, com o parlamentarismo ou com a monarquia. Já pensou? Se o povo brasileiro escolhesse monarquia, a gente ia ter que ter um rei no Brasil. Então, foi decidido na época, e agora não me recordo que ano foi isso, eu me lembrei agora do nada, mas eu me lembro que na época foi
obviamente, né, o presidencialismo, e por isso que a gente tem o presidencialismo até hoje. Mas isso foi decidido em um plebiscito. Então, o plebiscito é uma consulta popular, assim como a questão do armamento, né? Foi feito um plebiscito também, que as pessoas escolheram o desarmamento do que o armamento, né? Quer dizer, e isso é muito questionado hoje, né, pelo atual presidente da República aí, né? Questionada a questão do plebiscito. Mas então vamos lá, voltando aqui, foi feito um plebiscito, acabou o parlamentarismo e retornou o presidencialismo. E aí isso só em 1963. E aí, gurizada, o João Goulart, né, o Jango, ele tem pouco tempo para governar, porque ele termina o governo dele em 64. E aí a gente vai ver o que vai acontecer com o João Goulart. Olha só. Ele vai fazer o seguinte, a primeira coisa que ele vai dizer, não vamos mandar lucros nenhum para os Estados Unidos. De agora em diante, todo o lucro das empresas nacionais fica no Brasil. E isso vai descontentar a população americana, o governo americano, de tal maneira que os Estados Unidos, então, começam a articular com o exército brasileiro um golpe em cima do senhor João Goulart. Outra coisa, João Goulart vai dizer o seguinte, o Brasil vai ter um plano chamado Plano Trienal de Desenvolvimento. Então, neste plano trienal, nós vamos trilhar aqui quais serão as medidas tomadas para que o Brasil retome o crescimento, que acabe com a inflação. Então, quais são as medidas tomadas? Primeira medida, o Brasil vai fazer uma reforma agrária. Tem muita terra com pouca gente e muita gente com nada de terra. Né? Então, a gente vai dividir essa terra de acordo com as necessidades, com a população que é agrária, para que essa população trabalhe, para que produza. E essa produção possa ser, então, aproveitada em minifúndios, acabando com os latifúndios, com terras que são improdutivas, né? E vamos gerar aí um crescimento econômico no interior, na produção primária, né? Na produção a gente chama de commodities, né? Que são de grãos, né? Agro, pastoril. Ele previa também uma reforma urbana, quer dizer, ele previa que as cidades também fossem redistribuídas, se organizassem. Uma reforma política, quer dizer, acabar com alguns partidos nanicos, né? Deixar partidos fortes, grandes, né? E que houvesse uma fidelidade partidária, né? Tipo, as pessoas eram eleitas por um partido e trocavam de partido em seguida. Então, uma reforma partidária que fosse ética e uma reforma na educação. O senhor João Goulart acreditava que somente a educação, sendo investido em educação, em ciência, no desenvolvimento de políticas públicas para a educação, é que a sociedade iria sair do obscurantismo, da ignorância, né, que iria se desenvolver. Então, vejam bem, o João Goulart vai entregar as reformas de base quando eu botei em negrito aqui, a coisa que mais vai assustar a classe média e a elite brasileira é essa palavra aqui, ó, reforma agrária. Essa palavrinha aí, gurizada, isso vai arrepiar, né, a elite e a igreja, a classe média brasileira vai ficar apavorada com isso. E aí vão começar muitas acusações ao senhor João Goulart. Vão dizer que João Goulart é comunista. Isso é coisa de comunista, isso é o comunismo. Vejam bem, ele foi lá para a China. Só que foi todo um cenário montado, né? Na verdade, essas reformas agrária, urbana, política, educacional, plano de desenvolvimento trienal, né? O próprio João Goulart, ele foi primeiro-ministro do Getúlio Vargas, né? Ele era do PTB. Quer dizer, esse cara, ele era nacionalista. Ele não tinha nada a ver com o comunismo. Ele queria o desenvolvimento nacional sem associação com o comunismo. Não tem nada a ver com o comunismo. Então, nós vamos ter aí um grande
fantasma do comunismo sendo pintado na imagem do senhor João Goulart. E aí a atuação intensa também das ligas camponesas. O que são as ligas camponesas? Seria o embrião do chamado Movimento Sem Terra, através de Francisco Julião, né? Então, esses movimentos começam a se organizar no interior. Vejam que Getúlio Vargas, quando fez as políticas, né, de emprego, CLT, né, do trabalho, da indústria, fez para a cidade. Então, ele deu 13º, ele deu férias, ele deu salário mínimo, ele criou leis de horário de trabalho, mas tudo para o urbano. Vocês lembram disso, né? Então, ficou esquecido o campo. E no campo que nós tínhamos mais pessoas, né, trabalhando. Então, começa a se organizar os primeiros sindicatos do campo, né? As primeiras ligas camponesas, os primeiros movimentos que começam a pedir direitos também para o trabalhador do campo, né? O trabalhador do campo também tem que ter direito à aposentadoria, o trabalhador do campo também tem que ter direito a um salário, o trabalhador do campo também tem que ter um direito a um descanso. Então começa esse movimento chamado movimento de ligas camponesas. Então, nós vamos ter uma greve generalizada de 59, né? Passamos, em 63, a 3 mil greves, né, de trabalhadores de milhares de setores, desde o setor agrário, setor industrial, setor da ferroviário, enfim. Essas greves aumentam consideravelmente, ninguém mais aguenta, né, a desvalorização monetária, até que nós temos o famoso comício, né? O comício da Central do Brasil, feito por João Goulart, está aqui, ó, comício da Central do Brasil, feito lá no Rio de Janeiro, na Central do Brasil, que vai promover o acirramento do governo com oposicionistas. Então, no Rio de Janeiro, a gente tem o apoio popular, então, as forças populares, como estudantes, trabalhadores, né, artistas, todos vão, neste comício, ouvir, né, o senhor João Goulart falar sobre a necessidade de fazer reforma agrária, fazer uma reforma urbana, de fazer uma reforma trabalhista, de melhorar a questão política, de melhorar o Brasil. E do outro lado, nós temos a Marcha da Família com Deus pela Liberdade. O que é a Marcha da Família com Deus pela Liberdade, que ocorre em São Paulo? Gente, é extremamente conservadora. A Marcha da Família com Deus pela Liberdade é apoiada pelo Exército, pelos Estados Unidos, pela elite paulista, né, pelas donas de casa e pela igreja, meus queridos. Pela igreja, isso mesmo, pela Igreja Católica Apostólica Romana, que ficava, né, essa gente toda aí, né, a elite, a classe média de São Paulo, a elite americana, o exército americano, o exército brasileiro, todas essas entidades ficavam olhando para o comício, olhando para João Goulart, como se ele fosse um comunista, sanguinário, comedor de criancinhas, né? O demônio. Então, esta demonização fez com que ocorresse o golpe militar em 31 de março de 1964. Então, o golpe militar de 31 de março, que derruba o presidente e institui uma ditadura no país que vai durar 21 anos, ele foi feito em 31 de março com a seguinte desculpa: o Brasil estava sofrendo ameaças comunistas. E por isso, então, o Brasil vai, para se livrar do comunismo, ele aplica o quê? Aplica-se um golpe militar. Então, o exército vai às ruas, o exército toma o Palácio do Brasília, chega em Brasília, existe uma marcha do exército que vem, né, da segunda região, e o Brasil, então, começa um período sombrio, ditatorial, sem liberdades, que vai se estender por 21 anos na nossa história. Essas entidades que estão apoiando, de certa maneira, este movimento, todas se colocam contra o exército. Então, a igreja se coloca contra o exército depois, né? As classes médias urbanas de São Paulo se colocam contra o exército. Alguns empresários se colocam contra o exército. Quer ver? Ó? Carlos Lacerda, que era o maior crítico, vai se colocar contra o exército. Então,
esse vai ser o cenário do golpe. Fala, querido. Eu tinha visto num documentário, eu não sei se pode se dizer um documentário, que o Jornal Nacional no início apoiava a ditadura e depois no final, quando começaram os militares começaram a botar pressão na imprensa e nos meios de comunicação, eles começaram a lutar contra também o regime militar. Sim. Eu não sei se é verdade. Olha só, o que acontece? O jornal impresso, só existia jornal impresso e Rádio Globo, tá? Tá falando do Jornal Nacional da Rede Globo? Não me lembro qual era agora, mas é alguma coisa assim. Então, assim, o que acontecia? Nós tínhamos uma TV, que era a TV Tupi, tá? E a TV Record, né? Então, a TV Tupi, ela era independente, ela estava questionando, né, os desmandos do Exército. A gente vai ver isso aí, vai estudar agora quando a gente estiver estudando o regime militar, tá? Mas e aí o que acontece? Vai ser feita uma manobra para fechar essa televisão e aí vai ser criado o grupo de televisão chamado Grupo Globo, certo? Então, a TV Globo, ela nasce nesse momento histórico, ela nasce com uma concessão do Exército Brasileiro. Então, o Exército Brasileiro, o comando militar do Exército Brasileiro, que era o governo ditatorial, vai dar o comando da televisão da Rede Globo para o Roberto Marinho, certo? E aí, é óbvio, né? O que o Roberto Marinho vai fazer? Vai falar mal do Exército? Não, né? Vai fazer alta propaganda, né? Porque ele recebeu a concessão. Então, lá no final do regime militar, a Rede Globo vai se colocar um pouco contra, um pouco, até porque é o processo de abertura. Então, essa televisão, e aí aqui vai uma crítica muito mais de observador, né? Esse órgão, ele é uma concessão. Todos os órgãos são concessão, todos os meios de comunicação da TV são concessão. Então, né, eles fazem o que fazem, né, com os governos que estão no poder. A gente pode ter mais tempo para falar sobre isso. Agora está terminando nossa aula. Eu desejo a vocês uma boa semana. A gente volta falando sobre as estruturas do regime militar na sexta-feira, na nossa próxima aula, queridos. Certo? Certo, senhor. Valeu. Boa semana para todos. Um grande beijo. A gente se vê. Até mais. Tchau. Para o senhor também. Até. Tchau, senhor. Tchau.